O nosso objetivo é mudar a formação do futebol de base no Brasil. E por mais que pareça impossível, a gente acredita que é mais simples do que parece. Chega de culpar o sistema e falar que o futebol no Brasil está perdido. Chega de ter medo do dia de amanhã por não saber como as coisas realmente acontecem. Chega de não saber qual é o próximo passo. Chega de ficar no escuro. Começa agora a última parte da Semana do Futebol em Família. Nós tínhamos uma visão totalmente diferente pela falta de experiência com relação ao futebol. A gente precisa de alguém que realmente entenda deste mercado de futebol, que conheça os bastidores. Realmente mudou a minha cabeça. Eu achava que entendia do mundo do futebol, mas através do curso o meu conhecimento foi realmente ampliado muito. E nesse meio tempo a gente tem conhecido muita gente, mas ninguém que nos desse essa segurança que nos dá o segredo dos jogadores. A aula de hoje é especial por alguns motivos, mas o principal é que você terá uma decisão importante a se tomar. Ou você continua criando desculpinhas e terceirizando a culpa, ou você participa comigo da mudança da formação de atletas no Brasil. Olha, eu queria era ter acompanhado vocês aí no canal, queria parabenizar você, Thiago, Tadeu, né, porque tem dado muitas informações, né, para a garotada, para os pais, para os responsáveis. Então, isso aí é fundamental. Hoje a gente vive um momento diferente, não é como da nossa época. A gente também não pode só ficar falando no passado, como era. Hoje não adianta. É um tipo de vida diferente, a gente tem que se adaptar a isso, adaptar as coisas boas para que os pais possam ajudar. Então, o Instagram de vocês está muito legal, está muito bacana. E você tem que aproveitar bem a amizade que você fez no futebol, porque você tem muita gente de referência. Eu já falei isso para você por telefone. Aproveitar esse pessoal, né, para dar dicas, para poder falar coisas importantes, porque a nossa responsabilidade é essa. Você tem aí... está falando para crianças, eu tenho escola de futebol, que envio mensagem para criança, metodologia, essas coisas todas, e os pais sabem, aquele negócio, acha que os filhos vão resolver os problemas todos deles, e muitas vezes não é por aí. Às vezes é uma profissão boa, bonita, mas que também, como dá alegrias, pode trazer decepções, e você tem que estar preparado para outras atividades, né, outras profissões que possam te dar também um maior prazer, uma maior felicidade. Então, parabéns aí pelo belo trabalho e contem sempre comigo. Obrigado, Galo. Não só o Tadeu e o Thiago, né, e o Bruno e o Luciano, né, que foram os mentores dessa página do Instagram, né? Mas nós criamos também, nós criamos o Segredo dos Jogadores para orientar as famílias sobre o futebol, né? Então, é o que a gente tenta passar, né? A gente não vai fazer que o menino seja jogador. Nós vamos orientar eles para que ele possa, né, ter uma facilidade maior e o pai ser mais orientado também de como direcionar o seu filho. Em 2019, nós chegamos a uma conclusão. Basicamente, 90% dos erros que os atletas cometem durante a base está na falta de informação e orientação. E isso ficou evidente nos comentários de algumas famílias durante essa semana. Assim como eu falei, a aula 3, a maioria das pessoas pensa que está certa, porém não tem acesso às informações verdadeiras. E isso não é culpa de vocês. Porém, o futebol é feito de tomadas de decisões, dentro de campo e fora dele. E uma decisão precipitada pode mudar muita coisa, para o bem ou para o mal. E não pense que só vocês precisam tomar essas decisões difíceis, viu? A partir do momento que seu filho coloca a primeira chuteira e entra nesse mundo do futebol, até o momento do auge da carreira, cada simples decisão pode mudar o futuro todo. Não é mesmo, Caio? Por isso que a gente fala muito da estrutura familiar, né, Milton? Primeiro a gente quer proporcionar um futuro melhor para nossa esposa e para os nossos filhos, né, posteriormente. E vale a pena insistir um pouquinho, vale mesmo. Eu fui meio cabeçudo. Quando surgiu a proposta, hoje mais velho, eu sou muito mais maduro, né, para tomar a decisão. Mas na época eu peguei aquele São Paulo campeão do mundo, do Raí, do Miller, do Cafu, Zete, Leonardo. E eu fui conversar com o Tele. Chegaram duas propostas, já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo sub-20, tinha bastante gente em cima.
E aí eu fui falar com o Tele, eu falei, professor, eu queria falar com você e tal. Ele falou, claro. Eu falei, tenho 2 propostas, o São Paulo queria me negociar, até pela questão financeira também. Eu falei, tenho 2 propostas, uma do Ajax e uma da Inter de Milão. O que o senhor me aconselha? Ele falou, vai pro Ajax. Eu falei, por quê? Ele falou, porque no Ajax você vai ter sequência de jogos e você vai entrar num campeonato não tão competitivo para depois você dar o salto. Na Inter, talvez eles não tenham a paciência que o Ajax vai ter. Eu ouvi, agradeci e para onde eu fui? Para a Inter. Claro. Hoje o Caio brinca com essa decisão, porque ele teve uma carreira brilhante tanto como jogador e logo após a aposentadoria. Mas no fundo ele se arrependeu de não ter escutado o mestre Tele e não esconde isso de ninguém. Então, eu tive profissionalmente, eu cheguei muito bem valorizado, seleção brasileira, cheio de sonhos, e encontrei um futebol muito físico, muito físico. Naquela época o futebol italiano era considerado o melhor campeonato do mundo, muito mais do que o inglês, do que o espanhol, do que é hoje em dia. Era o Milan dos holandeses, era o Napoli de Maradona e Careca, era a Inter dos alemães, né? Era a Roma do Falcão, um pouquinho antes, quando eu cheguei, o Falcão já tinha parado. Então, assim, era um futebol muito forte. Só que eu nunca fui um cara muito alto, sempre fui um cara muito técnico, e eles me puseram de centroavante, então eu só via a bola aqui, ó. Eu não pegava na bola, cara. E eu não tinha sequência, porque só podiam jogar 3 jogadores. Então a minha passagem pela Inter, muita gente fala assim, pô, o Caio não foi bem na Inter. Cara, eu não joguei. Eu não tenho 10 jogos com a camisa da Inter de Milão. Eu joguei um jogo da Copa Itália e muitos amistosos de pré-temporada e de pós-temporada. Mas oficialmente eu tenho um jogo na Copa Itália e um jogo no Campeonato Italiano. Só isso. No Napoli, aí eu joguei umas 10 partidas, 15 partidas, assim. Mas a minha passagem pela Europa foi muito rápida e muito distante do que eu queria. Então, dentro de campo, a minha maior dificuldade era essa. Eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, com o entendimento que eu tenho da parte tática do jogo, eu teria ido como um meia, não como um centroavante, porque eu não pegava na bola. Ou para um mercado como uma Holanda, para você se adaptar, para você entender um pouquinho do futebol europeu e aí depois dar o salto para a Itália. Que eu tinha na época uma proposta do Ajax. Tinha uma proposta da Inter, do Ajax e uma da Juve. E eu acabei optando pela Internacional. O curioso do relato do Caio é que ele confessa que se ele tivesse as informações e a cabeça dele de hoje, ele tomaria 2 decisões diferentes. Seriam elas: ele iria para a Itália como meio campo, ou se não, iria primeiro para a Holanda ao invés da Itália. Agora, depois de anos, parece que eram decisões fáceis a serem tomadas. Mas pense como estava a cabeça do Caio naquela época. Ele tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo sub-20. Vocês se lembram da primeira aula, né? Nós falamos da diferença de agir com a emoção e agir com a razão. E realmente é muito difícil no futebol você não tomar decisões com emoção. Por isso que existem os empresários. A função deles é procurar melhores opções para o jogador e para a família. E esse é um dos temas da aula de hoje. Hoje vamos falar sobre os empresários e as avaliações nos clubes. E para mostrar para vocês a visão do empresário no futebol, eu convidei meu irmão Tadeu, agente CBF, e fiz as perguntas que vocês nos mandaram. Dá uma olhada só. As funções dos empresários, né, a primordial delas é melhorar os contratos dos atletas, buscar contratos bons para os jogadores, né, e também buscar oportunidades fora do clube onde está. Mas a principal é melhorar os contratos e proteger, deixar esses contratos bem feitos para a família estar protegida, o atleta estar protegido de quaisquer coisas, né? E aí, dentro disso daí, ele estando dentro, né, da sua carteira, ele vai buscar clubes melhores, oportunidades melhores, contratos melhores para os atletas. A função do dia a dia do empresário com o atleta, ela é de um parceiro, de um amigo, estar próximo dele, tentando orientar ele, né, para as decisões que ele tomou certas, as decisões erradas, evitar que ele faça as coisas erradas, que esteja junto com ele em todos os momentos, né? Mas você não pode achar que o teu empresário é tua babá, né? Ele não vai tomar conta de você no tempo todo, né? Porque assim como você, ele tem outros atletas para estar tomando conta também. Então, assim, ele é um profissional que você está pagando, né? Por mais que tenha um laço de amizade grande e que isso aí se fortalece cada dia que passa, né? Dentro do período que você tem um contrato com ele e tudo mais, ele não é uma babá, ele não é quem vai resolver coisas pequenas para você, não é ele que tem que cuidar
de algumas situações que acontecem no teu dia a dia. Ah, pô, tô sem pasta de dente. Não é ele que vai arrumar. Você toma o teu rumo, você mesmo resolve. Essa é a função do empresário. É aquilo lá que eu falei anteriormente, é cuidar dos contratos, né, buscar oportunidades para o atleta, né, e aí o grande resto é a função da família, tá próxima do atleta e tá ajudando o atleta. A relação do empresário com as famílias, ela, quando é um início, né, lá embaixo, quando está na categoria de base, ela é uma relação estreita com os pais, né, onde tem que ter uma troca, pois tem coisas que os atletas têm liberdade em falar para os pais e não fala para o empresário, e tem coisas que ela fala para o empresário, mas não acaba falando para os pais. Então essa troca de empresário com os pais, ela tem que acontecer, pois a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo do lado do atleta quando as coisas não estão indo bem. E quando as coisas estão indo bem, também é bom saber a troca que está acontecendo para a gente não tentar mudar as coisas. Né? E depois, quando ele se torna profissional, é muito mais uma troca do que com os pais, é muito mais com a esposa. Né? Normalmente a esposa que está no dia a dia do atleta, ela que acaba passando a maioria das informações para o empresário. Por lei, o empresário só pode atuar a partir dos 16 anos de idade, assim que o atleta tem um contrato profissional. Tá? É aí que ele começa a atuar na carreira dos atletas. Porém, os atletas, cada dia que passa, os empresários estão buscando atletas mais jovens, né, com 10, 11, 12 anos. Né. Se ele está em time grande, é mais um trabalho de acompanhamento, né, e de ajuda da família, de auxílio na família, né, para esse atleta vingar, né, e ele está direcionando o atleta para o bom caminho, para o caminho certo, que as coisas deem certo. Né. Mas se ele está num clube menor, aí sim, é um trabalho que o empresário vai ter em cima do atleta para ele buscar um clube melhor, onde tem uma melhor visibilidade, onde ele possa desenvolver melhor, né, para chegar no grande objetivo, que é ele se tornar um jogador profissional. Na maioria das vezes, quem encontra é o empresário que encontra as famílias e o atleta. Né? A busca, ao contrário, ela é mais difícil. Não pelo lado do empresário, mas é mais difícil pelo lado da família. Quando a família começa a ficar muito desesperada para encontrar empresário, normalmente vai querer assinar com qualquer um. Né? E quando a busca é ao contrário, né, do empresário, né, para a família, ela acaba se tornando um pouco mais valorizada. A família também se sente mais valorizada porque foi um empresário que veio atrás dela. Né? Ela ir atrás de empresário, buscar, se oferecendo, nem sempre soa bem também do lado dos empresários. Né? Parece que é um jogador que não está tendo atenção e tudo mais. Então, assim, os jogadores, quando começa a despontar, fica tranquilo, família. O empresário, ele vai vir atrás, porque o grupo dele, as pessoas que trabalham com ele vão saber quem é o teu filho, né? E eles vão vir atrás da família para conversar. Cara, se tem 3 empresários atrás do teu filho, para você saber qual que é o melhor, você tem que, primeiro, tirar informações deles, saber quem são os empresários que estão devidamente registrados na CBF, cadastrados na CBF, entendeu? Saber o histórico de cada um deles, né, para saber quais são os tipos de transferências que eles fizeram, né, qual é o histórico deles que eles têm com garotos de base. Né? Tem empresários que trabalham com atletas de base, pegam as revelações, fazem a primeira transferência e acabam perdendo o atleta pro resto da carreira. Tem empresários que pegam o atleta desde o início e vão até o final. Tem outros que só preferem, né, mais atletas profissionais. Então, busca o histórico desse empresário, vê qual que é o histórico dele com atletas da base, com atletas daquele clube, o que ele fez, né? Se conseguir tirar informações com as famílias que ele já trabalhou e tudo mais, pode ser. Né? E é o cara que vai ser uma referência no mercado que possa te ajudar. O relacionamento dos empresários normalmente é com toda a cúpula. Né? Ele não é especificamente só com o diretor ou com o treinador ou com o presidente. Né? Tem clubes que o empresário tem entrada mais com o presidente do que com o treinador, tem clubes que ele tem mais entrada com o treinador do que com o diretor, tem clubes que é com o diretor. Né?
quando ele tem uma entrada boa com todas as partes, é um negócio que é bom para todas as partes, né? Mas às vezes é só uma entrada através do diretor, através do presidente, também não deixa de ser ruim, né? O mais importante nessa história é teu filho estar bem, estar jogando bem, desempenhando bem, aí, independente da entrada que esse empresário tiver dentro do clube, vai ser o teu filho que realmente vai fazer esse contrato. Lá na aula 1, nós também falamos um pouco sobre a história do Niltinho. Vocês se lembram? Você chegou a ver a gravação da live dele? O Niltinho conta a história de como ele se transferiu para a Coreia do Sul. É interessante reparar que quando ele se preocupava em fazer o melhor dele dentro de campo, o Tadeu buscava a melhor oportunidade da carreira do Niltinho. Além disso, a relação do jogador, família e empresário tem que ser muito próxima. É basicamente um casamento ou uma sociedade. Todos precisam estar de acordo com as decisões. Você não escolhe com quem vai casar do dia para a noite. Mas antes de começar a pensar em empresário, seu filho precisa estar jogando, estar na vitrine. E estar na vitrine foi parte da nossa conversa na aula 2, onde falamos as 3 fases da formação do atleta. E essa é a pergunta principal de vocês, mas como colocar meu filho na vitrine? Para vocês entenderem isso, eu expliquei tudo sobre peneiras, avaliações e como são feitas as captações. Bom, pessoal, vou falar aqui como que funciona as peneiras, as avaliações, a diferença entre um e outro. Lógico que cada clube denomina de um jeito, né? Mas num modo geral é bem parecido, tá? As nomenclaturas. E vamos começar pelo caminho mais difícil, que tem mais etapas, que seria a peneira. A peneira é basicamente uma inscrição, né? De atletas que não pertencem ao clube e também nem vão fazer parte dessa peneira, os jogadores que já estão no elenco. Por exemplo, uma equipe X abre as inscrições para fazer uma peneira. E lá eles mencionam que eles querem atletas do sub-13, né, com idade sub-13, sub-15 e sub-17, por exemplo. As inscrições são feitas por atletas que não estão em nenhum clube e ali, no dia da peneira, ou da avaliação aberta, né, alguns clubes denominam como avaliação aberta, que são atletas que não pertencem ao clube, né, eles pegam, vai alguém da comissão e o observador técnico e avalia quais os atletas que se destacaram naquela peneira. Geralmente a peneira tem muitos atletas, né? Tem aí pelo menos 30, 40 atletas que eles iniciam o treino fazendo uma espécie de algo de fundamento, né? Passe, condução, finalização, controle de bola. Ali os observadores já estão atentos, mais ou menos, aos atletas que têm esses atributos, né? Eles já meio que pré-selecionam ali, dão uma olhada. E na hora que eles abrem o campo, né, que eles fazem um 11 contra 11, o famoso coletivo, né, eles pegam e eles ficam mais de olho naqueles atletas que eles viram que tinham mais condições técnicas, né? Então, por exemplo, são 11 contra 11, aí tem um outro tempo que também faz 11 contra 11. Então, é basicamente um coletivo e aqueles meninos que se destacarem, né, nesse jogo, né, e os observadores acharem que eles têm condição de depois ser inserido numa avaliação interna, que essa avaliação interna é uma avaliação dentro do clube, né? Eles pegam, ou para uma próxima peneira, né? Para uma próxima avaliação externa, depende do clube, como eu já mencionei, como que utiliza a nomenclatura. Então, basicamente assim, são bastante atletas nessa peneira, né? Atletas que não pertencem ao clube, e aí eles pré-selecionam. Bom, fulano, beltrano e ciclano. Esses atletas se destacaram, a gente gostaria de ver vocês ou numa próxima avaliação, né? Ou dentro do elenco, né? Uma avaliação interna, uma avaliação já dentro do elenco, ou seja, ele passou já por uma etapa. Ele se destacou na peneira e aí os observadores ou a comissão técnica quer ver qual que é a resposta dele junto com o elenco, né? Que já pertence ao clube. Então, basicamente, eles passam por dois filtros, né? Esses atletas que iniciam na peneira. Então, se destaca na peneira, são chamados para uma próxima peneira talvez, ou são chamados para fazer a avaliação interna, que é a avaliação dentro do clube, com os jogadores do elenco da mesma categoria, para ver qual que vai ser a resposta deles daí, né? Então, aí sendo positiva a resposta, vendo que o menino tem mesmo nível, ou talvez um nível abaixo, porém, como o menino não teve talvez categoria de base antes, eles vejam uma reserva de evolução nele, que outro menino já está no elenco, vê que está estagnado e talvez esse menino tenha algo a mais para dar,
colhendo informações, colhendo conteúdos e talvez consiga passar esse outro menino que já está no elenco, aí eles fazem a aprovação ou não do menino, né? Então, basicamente, peneira é o primeiro filtro, se destacar na peneira, né? Uma peneira que tem muitos atletas, tem aí pelo menos 30 atletas fazem as peneiras, passam pela peneira, chegam à avaliação interna e após isso, a avaliação interna, aí é decidido aprovação ou não do atleta. Aí tem a outra questão, a avaliação externa é praticamente a peneira, depende do clube, né? Mas dentro da avaliação externa tem uma outra coluna que eu colocaria, que era, por exemplo, tem a avaliação externa in loco. O que seria a avaliação externa in loco, né, que eles denominam? Por exemplo, o observador técnico, alguém da comissão é convidado, né, para fazer uma observação daquele projeto ou daquela escolinha, que talvez o clube já tenha parceria ou não, e aí ele vai no treino ou no jogo ou algo do tipo, e dali ele pega e seleciona os atletas que se destacaram, né? Essa avaliação é in loco, né? Uma avaliação que ele sai para fora do clube, o profissional, e só que ele vai presencialmente para ver quais atletas do projeto ou escolinha ele acha que possa ter projeção. Aí ele seleciona 2 ou 3, 4, depende do caso, né? Depende do nível da escolinha ou do projeto. Seleciona e aí ele traz para dentro do clube, né? Para fazer uma avaliação interna. Também é o mesmo passo, porém não é a questão de não tem aquela questão de inscrição igual das peneiras. Então ele pega, seleciona os meninos, trazem para dentro do clube, faz a avaliação interna, vê se destaca, aí é o mesmo processo do anterior, né? Ver qual é a resposta dele dentro dos demais jogadores que já estão lá na categoria, no elenco, e aí eles pegam e fazem a aprovação ou não. Tem também uma outra questão, como é feita a captação, geralmente projetos e escolinhas que são parceiras dos clubes e já tem bom relacionamento, a gente pode dizer, ou talvez já terem mandado o atleta para o clube e o menino está super bem lá, e eles saberem, o clube saber que aquele projeto ou escolinha sempre manda jogadores bons, né, para fazer avaliação lá no clube, que jogadores que às vezes não são aprovados, mas que geram dúvida no momento da decisão, né, de aprovação ou não. E aí eles têm, como posso dizer, não digo prioridades assim, mas tem o caminho mais fácil, assim, as portas mais abertas, eu diria. Porque aí, como o projeto já tem algum menino lá dentro inserido e o clube vê que tem qualidade, eles pensam, esse projeto sempre manda jogador interessante pra gente, talvez a gente já possa acolher o menino já para uma avaliação interna, né, já com o elenco. Aí o menino, o projeto fala, tem um menino interessante, acho que vocês poderiam levar para avaliação interna já dentro do elenco. O clube confia no projeto ou na escolinha, ou até mesmo empresários, né? Geralmente, às vezes o empresário já tem um jogador dentro do clube, né? O menino tem muita qualidade e o outro jogador desse empresário foi talvez mandado embora de um clube maior ou do mesmo nível, pega e fala, menciona, eu tô com um menino que acabou de ser liberado do clube X, o histórico dele é bom, o histórico dele é esse aqui, talvez vocês já conheçam. Aí geralmente o diretor do clube, o observador, colhe informação, né, do menino, vê, esse menino tem condição, já vamos trazer ele para fazer a avaliação interna, o histórico dele é bom, já vamos trazer ele para fazer a avaliação interna dentro do elenco. Então tem esses fatores, né? Pode ser de um projeto que já tem uma ligação boa com o clube, já tem algum menino que já está dentro do elenco lá, ou de alguma categoria que está saindo muito bem, o projeto tem a facilidade de já colocar o menino direto para avaliação interna, ou se não o empresário, que é bem relacionado, que já tem algum jogador que se destacou, e o menino que ele gere a carreira, estava num outro clube, acabou sendo mandado embora, ou liberado, e de um nível talvez mais alto, do mesmo patamar, já sabe que o menino tem uma formação boa, né? E aí o clube traz para dentro de si para fazer essa avaliação interna. E é basicamente isso. São esses os caminhos que seguem as avaliações, né, ou peneiras. Tentei falar da forma mais resumida para vocês e é isso. Durante essas 4 aulas falamos os seguintes assuntos: os erros que familiares cometem, os 4 pilares de todos os atletas, as 3 fases da formação de atleta, adaptação a novos clubes, alojamento,
como que os empresários trabalham, as avaliações e peneiras dos clubes e alguns outros assuntos pontuais. Vocês também tiveram acesso a mais de 10 horas de lives sobre diversos outros assuntos. Trouxemos o Zico, o Caio Ribeiro, o Hernanes, o Nilton, o Felipe Gil, o Fábio, o Renato Endo, o William, o Vinícius, o Tadeu, meu pai, Luciano e o Bruno. E tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Ser jogador de futebol não é nada simples. Inclusive, se você e seu filho não querem passar por angústias, decepções, eu aconselho que vocês parem agora. Esquece o futebol se você acredita que são apenas contos de fadas. Dentro do futebol, eu e todos os outros profissionais vivemos os melhores e piores dias das nossas vidas. E sabe por que a gente não sai do futebol? Porque não dá. É simplesmente inexplicável e impossível tentar ser racional e explicar por que a gente ama tanto trabalhar dentro do futebol. Ele é muito mais do que ser jogador. E eu sei que se você está aqui até agora é porque seu objetivo principal é ajudar o seu filho a ser jogador. Mas eu tenho um conselho para te dar. Aproveita a jornada. Ela passa rápida. Aproveite todos os momentos nessa caminhada dentro do futebol com seu filho. Se ele for jogador de futebol, ótimo. Se ele não for jogador de futebol, tudo valeu a pena. O futebol é um meio de aproximar você do seu filho ainda mais. Aproveite isso. Use isso a seu favor. Uma das coisas mais comuns no Brasil são jovens talentosos que não conseguiram chegar ao profissional por conta da estrutura familiar. Você, que é pai ou mãe, tem a chance de evitar que seu filho entre para essa triste estatística. É como dizem, não é só um jogo. O Caio tem mais história para contar sobre isso. Então, eu acho que a família é fundamental. Fundamental. E aí eu não estou falando no suporte financeiro, no fato de buscar e levar para treinar, eu estou falando no apoio emocional. Não é fácil, eu vi muita gente boa mesmo, craque de bola, ficar pelo meio do caminho, porque não teve estrutura emocional. Então, cara, às vezes o treinador te tira e você quer matar o treinador, às vezes você sai de um jogo que as coisas não deram certo e você não quer ver ninguém, você quer ficar em casa, você quer chorar, você quer curtir aquele momento, e às vezes você precisa de alguém para te jogar para cima de novo. Nessas horas a família é fundamental. Então, quem valoriza, eu sempre falo isso, cara, a gente está numa época, agora por causa do coronavírus, que está todo mundo em casa. Está todo mundo em casa. Vocês estão aí, eu estou aqui com os meus filhos. Vamos valorizar esse contato com as crianças, sabe? Com os pais. Os meus pais não veem os meus filhos, né? Os netos há uns 20 dias. É só FaceTime. Cara, é horroroso, mas é um mal necessário. A gente precisa cuidar da saúde deles. Mas em vez de ficar em casa, vamos curtir. Pô, eu faço lição de casa todos os dias com meu filho, assisto filme à noite todos os dias com a minha filha. Eu tô tendo uma rotina com eles que o meu tempo natural de TV Globo não permite. Eu tô sempre viajando, fazendo programa, fazendo jogo. Então eu tô curtindo esses momentos. Então a família, cara, é o nosso bem mais precioso. Se vocês que têm o papai e a mamãe aí por perto, valorizem, porque faz toda a diferença. Que conselho você daria para essas famílias, Caio, hoje? Tem os filhos que querem ser jogadores. Que conselho vocês dariam hoje para eles, cara, para seguir nisso? Eu acho que primeiro trabalha os fundamentos do futebol. Se o teu filho sonha em ser jogador, procura uma escolinha, procura um time de futebol de salão, procura alguém, profissionais da área, como vocês têm o projeto, por exemplo, O Segredo dos Jogadores, que tem ferramentas para melhorar o atleta tecnicamente. Passe, cabeceio, perna direita, perna esquerda, domínio, lançamento, porque isso é uma coisa que você vai guardar para sempre. Depois, traz essa estrutura emocional para a criança. Apoia. Se é isso que ele quer, se ele sonha em ser jogador, apoia. Deixa ele correr atrás dos sonhos dele. Eu sempre cito o Cafu. O Cafu foi reprovado em mais de 12 peneiras. Depois foi o cara que levantou o caneco em 2002 do nosso último título mundial. Se ele tivesse desanimado, se ele tivesse desistido, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, assim, fundamentos, procurar profissionais da área, trazer uma estrutura emocional e para as crianças, acredita, é isso que vocês querem? Vai atrás, cara. Não aceita ou não. Ninguém tem o direito de dizer o que você deve ou não fazer. É esse teu sonho? Corre atrás, cara. Corre atrás. Eu corri atrás do meu. Continuo trabalhando com futebol, que sempre foi a paixão da minha vida. Hoje tenho um filho de 9 anos, louco por futebol. O João joga super bem. Todo mundo pergunta, ele vai ser jogador? Eu falei, não sei. Não sei se ele vai estar disposto a fazer os sacrifícios que eu tive que fazer, que o Milton teve que fazer, que o Tadeu teve que fazer para ser jogador profissional. Mas eu tenho um filho que é saudável, que joga bola, que joga FIFA, que escala o Cartola. Eu tenho um companheiro, tenho um melhor amigo. É isso que eu queria, cara. Boa.
Chegou a hora de você tomar a decisão. Assim como o Caio falou, o segredo dos jogadores é uma ferramenta de aprimorar o talento do seu filho no futebol. Como exatamente? Através de informações, mentorias e troca de experiências. Os alunos do Segredo dos Jogadores têm acesso a uma plataforma online com 12 módulos completos sobre a formação de atletas no futebol. Eu já adiantei na aula 3 alguns pontos, mas eu vou reforçá-los. O módulo 1 nós chamamos de Começando o Jogo. Em 13 aulas a gente explica como o curso O Segredo dos Jogadores funciona, os profissionais que vão te ensinar e a melhor forma de utilizar essa ferramenta poderosa. O módulo 2 é sobre o jogador de futebol. São 33 aulas especiais sobre tudo que qualquer jogador irá enfrentar durante sua carreira de base e profissional. Nesse módulo a gente traz convidados como Juan, Rosinei e Niltinho. Eles contam na prática por tudo que passaram e como superaram as barreiras. O módulo 3 é sobre a formação da base do atleta. Eu precisaria só de uma aula completa para resumir o que falamos nesse módulo. São 35 aulas onde falamos sobre todas as categorias: maturação, dispensa de clubes, transição do futsal e campo, sub-9 até o sub-20. E damos dicas sobre fundamentos essenciais de cada posição. O módulo 4 é sobre os desafios das famílias. Em 25 aulas nós descrevemos todas as decisões difíceis que vocês precisarão tomar durante a carreira do seu filho. Vai contando aí que pelas minhas contas já são mais de 100 aulas e não estamos nem na metade. O módulo 5 falamos como encontrar o clube ideal. Nós convidamos olheiros e scouts de times como Grêmio, Palmeiras e Red Bull. São 48 aulas onde falamos sobre peneiras, centro de avaliações, período de teste, empresários, relacionamento com clubes e outros assuntos. O módulo 6 são sobre caminhos diferentes dentro do futebol. Esse módulo é essencial para mostrar para vocês que às vezes é necessário fugir do comum. O módulo 7 é sobre preparação física e os treinamentos. Aqui a gente convidou nutricionistas, preparadores físicos e especialistas na parte técnica de treinamentos. São 52 aulas sobre esses temas e já passamos de 200 aulas. O módulo 8 é sobre o atleta profissional. O módulo 9 são sobre os bastidores do futebol, contratos, patrocínios, empresários, dirigentes e tudo que você tem curiosidade e precisa saber. O módulo 10 é especial para o atleta, é sobre o autoconhecimento. Nesse módulo nós vamos preparar a cabeça do seu filho. O módulo 11 é sobre novas oportunidades que podem surgir durante o caminho e como você consegue identificar a hora de mudar de rumo. E temos 2 módulos bônus. No módulo bônus 1, nós falamos sobre as histórias do Kaká e Luiz Fabiano e apresentamos algumas oportunidades de peneiras em clubes. O módulo bônus 2 são as gravações de todas as aulas que vocês viram gratuitamente para poderem assistir de novo quando quiserem. São exatamente 309 aulas, são mais de 23 profissionais no mundo do futebol de diferentes áreas que vivem o futebol há anos. E antes que você pense, nossa, eu não tenho tempo para fazer essas 309 aulas, eu já vou te adiantar uma coisa. As aulas são curtas e dinâmicas, você consegue fazer algumas delas no mesmo dia. Em um mês, você consegue assistir todas essas aulas. Se você acha que não tem tempo para fazer todas as aulas, é porque ajudar o seu filho a ser jogador de futebol não é uma prioridade sua. Nós literalmente temos 24 horas por dia, todo mundo tem o mesmo tempo. Se você dedicar 1 hora por dia para as aulas, isso não irá afetar o seu dia a dia e seus compromissos. Você terá acesso vitalício ao Segredo dos Jogadores. Além de precisar consultar alguns módulos em determinadas situações, você terá acesso a futuras atualizações que iremos fazer. O Segredo dos Jogadores é uma ferramenta que você usará para sempre. É um mapa do futebol, mas não adianta as aulas teóricas sem as práticas, concordam? Por isso mesmo, nós temos 4 bônus extra. O primeiro bônus é especialmente para os 50 primeiros inscritos e nós não podemos abrir para mais pessoas por conta do tempo. O bônus 1 é uma mentoria individual. Nossa equipe ficará com você no telefone por 1 hora e vamos juntos traçar um plano de carreira para o seu filho. O segundo bônus é uma novidade para essa turma. Nós chamamos de mesa redonda das categorias. Uma vez por mês, nós vamos fazer uma videoconferência e conversar especialmente sobre cada categoria, do sub-9 ao sub-20. Nessa mesa redonda você vai poder debater com a gente e outras famílias quais decisões corretas você precisa tomar para o atual momento do seu filho. E o bônus 3 é a mentoria em grupo. Uma vez por mês nós vamos nos reunir através de uma videoconferência e vocês vão relatar a evolução de cada um dos atletas. E o bônus 4 é o meu favorito, a comunidade das famílias de atletas. A comunidade foi criada com o intuito de ter um ambiente onde nós pudéssemos nos comunicar com todas as famílias inscritas. Porém, as próprias famílias tornaram essa comunidade uma grande família. Lá, o pessoal compartilha as histórias, os treinos, as conquistas, as derrotas. É um aprendizado na prática diária com a visão de pessoas como você. E é claro, o Segredo dos Jogadores não é uma receita pronta para tornar um atleta profissional no futebol. Para o seu filho chegar ao profissional, ainda tem muito chão pela frente. Mas você concorda que é mais fácil chegar a um lugar com a ajuda de pessoas que já chegaram lá? Você concorda que as chances de ter sucesso no futebol aumentam quando você tem pessoas que conhecem as barreiras próximas a você? Quem lembra da aula 3? O Zico falou que no início dos anos 70 ele quase desistiu de jogar futebol
porque ele estava desiludido por não ter sido convocado para as Olimpíadas. Ele quase seguiu o conselho do pai de parar de jogar futebol e focar apenas nos estudos. O próprio Zico conta que foi o irmão dele, o Edu, que conhecia como as coisas funcionavam, que convenceu o Zico a seguir no futebol. Você sabe por que o Edu fez isso? Porque ele vivia de futebol e tinha certeza que o Zico era diferente. O pai do Zico não sabia muito bem como tudo acontecia. E isso, infelizmente, é o retrato de mais de 90% dos familiares no futebol. Quantos Zicos nós nos perdemos durante esses anos? A mudança do futebol no Brasil começa com as famílias dos jogadores, assim como começou com essas famílias. Sobre o curso O Segredo dos Jogadores, o que eu tenho a dizer é que foi um curso maravilhoso, onde nos ajudou muito. Vale muito a pena adquirir o curso, eles são muito prestativos, muito atenciosos. Para vocês que futuramente venham a ser aí novos alunos das novas turmas do Segredo dos Jogadores, eu super indico, porque é um curso que é para sempre. Toda vez que você precisar, tá procurando algum conteúdo que leva o assunto daquele momento que você está querendo tirar dúvidas, você vai ter em mãos. Hoje ele tem 12 anos, então a gente absorve os assuntos relacionados à idade dele, mas depois vai vir 14 e assim vai. Nos ajuda a nortear e orientar sobre os riscos, sobre as possibilidades, já que esse mundo da bola muitas vezes nos mostra obscuro, desafiador, cheio de expectativas, inseguranças, ilusões, e a mentoria nos trouxe um certo alento, um certo conforto. Valeu muito a pena esse investimento que eu fiz, o curso é sensacional, os módulos são de assuntos diversificados, que abordam realmente as dúvidas, incertezas, indecisões que nós pais temos em relação a como poder ajudar os nossos filhos. Além do próprio curso, nós temos uma mentoria, né, individual, bem válida, onde eles discutem o exato problema que nós estamos vivendo, tiram nossas dúvidas. Então, estou aqui para só agradecer e indicar para as famílias aí que estão querendo seguir esse caminho. E é só elogio, tá bom? Fica aqui meu agradecimento, minha gratidão a toda a equipe do Segredo dos Jogadores. Eu fiquei muito feliz em ter adquirido o curso e que toda a equipe do Segredo dos Jogadores estão de parabéns. Valeu! E agora você deve estar se imaginando, qual é o valor para se inscrever no Segredo dos Jogadores? Eu confesso que foi difícil para a gente chegar a um valor justo para todos. Tentamos fazer o levantamento de quanto valiam as informações dentro do curso. E só de somar o valor mensal que cada profissional envolvido cobra à parte, já dava mais de 20 mil reais. Vamos concordar que 20 mil reais apenas 1% teria condições de investir. E como nosso objetivo é mudar a formação de atletas no Brasil, a gente nunca poderia precificar pensando em apenas 1% das pessoas. Então nós pensamos o seguinte, hoje o plano mais barato da Smart Fit é R$ 70 mensais e eles só entregam a academia. E mesmo assim, eles impactaram a vida de milhares de alunos. Então, depois de algumas conversas, chegamos ao valor de 12 vezes R$ 57,39. São 12 vezes R$ 57 mensais ou R$ 589 à vista, para você ter acesso vitalício aos bônus, aos conteúdos e toda a nossa equipe. Se você tem um filho entre 7 e 12 anos, ele ainda tem de 12 a 7 anos de formação. Se formos tirar uma média e dividir o valor por ano, ficaria quase R$ 5 por mês. Porém, como ainda não viabilizar o pagamento no cartão em mais de 12 parcelas, o valor que você precisa investir para se inscrever no curso Segredo dos Jogadores é de apenas R$ 57 por 12 meses, ou R$ 589 à vista. E como eu tenho certeza que o Segredo dos Jogadores irá transformar você e seu filho, vou te dar uma garantia de satisfação de 7 dias, ou seja, você terá 7 dias para testar o curso, e se não gostar de qualquer coisa do curso, tudo que você precisa fazer é nos mandar um e-mail pedindo o dinheiro de volta, que eu me comprometo a devolver na mesma hora o valor total investido. Você não tem nenhum risco. Para essa turma, nós estamos fazendo algo especial. Normalmente, eu não falo o valor da inscrição antes do dia da abertura das vagas. Porém, como estamos vivendo em uma época diferente de tudo que já vivemos, eu decidi abrir os valores 3 dias antes para vocês se prepararem e terem condições iguais de disputarem a vaga. Sim, eu falei disputar uma vaga. Foram mais de 10 mil pessoas participando da Semana do Futebol em Família. E não dá para abrir vagas para todos. Então agora possivelmente tem 2 dilemas para você resolver. O primeiro é, ou você se inscreve no Segredo dos Jogadores, ou você continua criando desculpinhas para justificar as suas frustrações no futebol. Esse é fácil de decidir. O segundo pode ser que não se aplique a você, mas
como eu vou me inscrever no curso O Segredo dos Jogadores. Domingo, dia 12 de abril, às 8 horas da manhã em ponto, nós vamos abrir as inscrições. Lembrando que os 50 primeiros inscritos terão a mentoria individual, apenas os 50 primeiros. Com a experiência das inscrições da última turma, eu acredito que no máximo em 5 minutos essas 50 vagas serão preenchidas. Mas isso eu não consigo prever. De agora até domingo, 8 horas da manhã, você precisa pensar em como irá se inscrever. As formas de pagamento são cartão de crédito em até 12 vezes ou boleto à vista. Uma dica, se você deixar de comer uma pizza por mês aos domingos, você consegue economizar o valor da inscrição. Para alguns, essa conta é simples, para outros, nem tanto. Por isso mesmo que estamos avisando do valor com antecedência para você se preparar. Então, resumindo, domingo, 12 de abril, às 8 horas em ponto, você irá receber um e-mail com o link do Segredo dos Jogadores para realizar a sua inscrição. Pode ser que as vagas se esgotem no próprio domingo ou que elas se estendam até dia 17 de abril. Eu não consigo prever ou te prometer até quando as inscrições ficarão em aberto. Lembrando que hoje, às 20h30, nós temos mais uma live para tirar todas as suas dúvidas. Espero te ver no domingo do outro lado. Será um prazer ter você fazendo parte da nossa família. Você está pronto para tomar a decisão certa? Um grande abraço.